Você ouve música secular? Existe sempre um debate muito ferrenho se cristão pode ou não ouvir música chamada de do mundo. Músicas que não são usadas no contexto religioso. Será que o cristão pode ouvir esse tipo de coisa? Será que o cristão pode produzir esse tipo de coisa? Será que os nossos ouvidos não deveriam ser santificados e ouvir apenas aquilo que fala da palavra de Deus? Ou isso não tem nada a ver? A gente pode ouvir música secular assim mesmo? Então fica aí que o vídeo de hoje tá musical. Antes de começar o vídeo, um pequeno jabá da loja do 2 Dedos de Teologia. Eu tô usando a camisa No Pain, No Brain, olha só, preta com verde limão, esse verde neon, esse verde muito bonito, muito forte, muito boa. Eu gosto muito dessa camisa, exercite a sua mente. Eu gosto muito dessa camiseta organizada, feita pela Grão Mostarda em parceria com 2 Dedos de Teologia. Você pode comprar na nossa lojinha. É sempre importante exercitar a cabeça e pensar em torno das coisas da palavra de Deus. Mas o vídeo de hoje tá aqui para falar de música. E muitas vezes a gente entra nessa grande polêmica sobre arte e música secular. E muitas vezes a gente simplesmente pensa naquilo que a gente gostaria que os outros fizessem com base nas nossas preferências. Eu ouço música secular, eu gosto de música secular, eu quero que os outros ouçam música secular. Ou eu não gosto, eu não ouço, quero que os outros também não ouçam. Mas o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse assunto? Esse é um debate que se torna muito forte pra gente por causa de duas coisas. Por causa da secularização. Hoje existe uma separação muito forte entre o que é arte secular e o que é arte religiosa, porque muitas vezes era a igreja que era responsável pela construção da arte, não só na esfera religiosa, mas também na esfera popular de forma geral. Como a religião ela fazia parte da esfera pública em um nível muito maior do que agora, o conceito de arte secular não era uma coisa tão presente nos debates teológicos de séculos passados. E em segundo lugar, isso está muito relacionado também com a popularização da arte. Em 1898, o próprio Abraham Kuyper disse que os prazeres artísticos mais refinados são agora trazidos a um preço acessível dentro do alcance de uma classe cada vez maior. E hoje a gente pode ter música no smartphone, ter música no YouTube, a gente ouve música no metrô, no trem, tem alguém tocando um violino muitas vezes, e você tem acesso à arte muito frequentemente na sua vida. Antes você tinha que ouvir uma orquestra, alguém tinha que tocar um instrumento. Agora você pega um simples aparelho eletrônico que está na sua mão e você tem acesso a um mundo de músicas que só seriam acessíveis antes se você fosse um nobre. De forma que a arte hoje é barata e presente. E isso acaba gerando o debate que a gente configura hoje, que a gente quer trazer nesse vídeo. O cristão pode se relacionar com essas músicas que não são religiosas, que não são músicas que se manifestam dentro do contexto de culto. Por secular, eu vou me referir aqui às músicas que são não litúrgicas. Existe a música litúrgica, existe a música usada para o culto, existe a música que fala a respeito de Deus. Por outro lado, existem as canções que não são feitas para culto, que não são canções religiosas no sentido cultico, no sentido devocional do termo, que não falam necessariamente sobre Deus, mas sobre coisas da vida comum. A grande pergunta, no fim das contas, é: podemos glorificar a Deus com arte produzida pelos pagãos? Não é Marcos 12 e Lucas 6 que diz que toda árvore ruim dá frutos ruins? Como é que uma árvore ruim, como um homem sem Deus, pode criar uma arte que seja boa para o homem cristão? A resposta para mim está lá no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 4. A gente tem em Gênesis 4 o relato do primeiro homicídio. Você tem Caim matando Abel. Caim mata Abel porque teve inveja do irmão, porque odiou seu irmão, fugiu, recebendo a marca de Deus nesse processo e criou uma geração de homens sem Deus. Caim, ele acabou sendo ali o pai de uma família distante do Senhor. E a partir do verso 16, há um relato sobre a família de Caim, os descendentes de Caim, homens separados de Deus, e coisas que esses homens acabaram inventando, acabaram construindo. Veja só. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho Enoque. Caim inventou a cidade. Não existia o contexto de cidade antes de Caim. Será que nós não deveríamos nos reunir em cidades? E cidade é uma coisa negativa e ímpia e má porque Caim inventou? A gente lê em Apocalipse 21 que nós viveremos eternamente numa cidade santa. Viveremos na Nova Jerusalém, será uma cidade que nós viveremos. Mas quem inventou o contexto de cidade foi Caim, um homem ímpio. Caim, um homem mau, produziu algo bom, não só algo bom, mas algo que nós vamos receber para sempre no céu, que é a cidade. Mas não só Caim, veja só. A Enoque nasceu Irade. E Irade gerou Meujael. E Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila, que é o primeiro caso de um homem bígamo na escritura. Deus criou Adão e Eva, um homem e uma mulher, e aqui você tem um homem tomando para si duas mulheres pela primeira vez na escritura. O que dá um indicativo de que isso está atrelado a essa família
longe de Deus de alguma forma. Você já percebe que aqui existe coisas boas e coisas ruins surgindo ao mesmo tempo da mesma família. Ada deu luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Veja só, Jabal, família separada de Deus, filho de um pai bígamo, constrói tendas pela primeira vez, começa a habitar em tendas, talvez param de habitar em cavernas ou em coisas assim, e começam a habitar em uma casa construída pelas mãos humanas, e começa a prática da pecuária. Eles possuem gado e eles habitam em tenda. Por que é que hoje a gente vive em casas e não em cavernas? É porque um homem ímpio criou o conceito de habitação. Por que é que hoje a gente tem a capacidade de comer carne? É porque o homem ímpio criou a pecuária. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Quem foi que inventou a harpa? A harpa parece ser um instrumento musical muito santo, né? Muito lindo, muito maravilhoso, que a gente canta em igrejas por aí, mas a harpa foi criada por um homem ímpio. Mas tem uma coisa especial aqui sobre o contexto da flauta. Em Apocalipse 5:8, diz que nos céus, os 24 anciãos, cada um deles tinha uma harpa nas mãos. Em Apocalipse 15, verso 2, diz que aqueles que venceram o pecado, a besta e a sua imagem, receberam da parte de Deus, a mão de Deus, harpas. Harpas que foram entregues pelo próprio Deus. A gente tem a harpa sendo criada por Jubal, irmão de Jabal, um homem ímpio que criou um instrumento que Deus dá a seus filhos no último dia. Nos céus, não só na terra, mas nos céus, Deus usa um instrumento que na terra foi criado por um homem sem Deus. Aqui é uma coisa mais difícil. Como é que funciona isso de um homem criar algo que já existe no céu? Será que existe uma continuidade entre as criações humanas e aquilo que vai ser usado no céu? Não vai existir uma grande continuidade entre a nossa produção tecnológica, mas haverá um sequenciamento, uma continuidade do que a gente produz aqui e o que há de ser usado no céu? Ou então, as coisas que o homem produz na terra são de alguma forma um reflexo daquilo que já existe na mente de Deus e muitas vezes existe fisicamente nos céus? Isso é outra questão. Mas o que a gente sabe é que a gente tem Deus nos céus entregando para os seus filhos, para os 24 anciãos, um instrumento musical que foi criado por um homem separado de Deus. O texto continua. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. A gente saiu da idade da pedra para entrar na idade do bronze, de fazer aqui instrumentos de corte de metal, por causa de um homem sem Deus. Então já segue com o relato de Lameque dizendo às suas mulheres sobre um assassinato que ele cometeu. Olha só que texto estranho. A gente tem aqui uma família sem Deus, pessoas que praticam o mal e produção de coisas boas vinda de homens sem Deus. A gente não tem que acreditar, então, aqui já é uma aplicação teológica muito séria, que porque o ímpio fez é necessariamente mal no seu resultado. O ímpio peca em tudo que ele faz. Provérbios vai dizer que até a lavoura do ímpio é um pecado. Tudo aquilo que o ímpio faz é um ato de pecaminosidade, porque ele não faz para a glória de Deus, como é ordenado em Romanos 14, que tudo que o homem vai fazer tem que ser feito por fé e para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 também coloca isso. No entanto, não é porque o homem está pecando na sua motivação e na sua intenção que o efeito daquilo vai ser pecaminoso. O homem ímpio pode produzir coisas boas, criar coisas boas. O YouTube provavelmente não foi feito por um cristão e você está assistindo aqui o YouTube para aprender teologia. O Facebook foi formado por um ateu e talvez você esteja vendo esse vídeo por causa de um link no Facebook. Talvez quem inventou muitas das coisas que você usa e possui não foi um homem cristão. As suas roupas, o seu prédio, a sua tecnologia, a sua comida, nada disso é gospel, nada disso veio das mãos de alguém que está produzindo algo para a igreja, mas ainda assim é algo bom e vantajoso para você e para o mundo. O motivo disso é por causa de duas coisas: graça comum e imagem de Deus. Os homens ainda são imagem do Deus vivo. Tiago vai dizer que a gente não fala mal dos irmãos porque ele ainda tem a imagem de Deus nele. O homem caiu, ele caiu em pecado, mas ainda há uma imagem de Deus que permanece no coração do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E mesmo com o pecado, a gente continua imagem e semelhança de Deus. Por isso, sendo imagem e semelhança de Deus, a gente ainda produz coisas boas vindas de Deus. Somos um espelho quebrado, mas ainda refletimos alguma coisa da bondade divina. Além disso, existe uma graça de Deus, uma bondade de Deus, que se manifesta a todos os homens, restringindo a maldade humana, restringindo o nosso pecado, fornecendo bondade e criando coisas boas através dos indivíduos. Em Lucas 6:33, o próprio Jesus reconhece que existem qualidades morais no homem ímpio e no homem sem Deus, quando ele fornece coisas boas para o seu filho. Ainda o homem caído, ele tem interesses de bondade em muitas das coisas que faz. E o homem, ele fornece o bem através dos outros. Tudo que é bom provém de Deus, mesmo quando aquilo que é bom vem da mão de homens ímpios. Tiago 1:17 vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E muitas vezes essas dádivas, esses dons perfeitos, provêm das mãos de homens maus também, de homens ímpios também. Deus usou muitos homens ímpios na história para fazer o bem ao povo de Deus. É o próprio Jesus que diz em João 3:27 que o homem não pode receber coisa alguma
se do céu não lhe for dado, inclusive as coisas boas que são produzidas por outros homens. Deus usa muitas vezes homens ímpios para produzir coisas boas aos seus filhos. É justamente em Êxodo 31, 1 a 5, que a gente lê que Deus encheu Bezalel com o Espírito Santo para que ele entalhasse em cobre e em ouro e fizesse muitos bons materiais de metal. Deus está enchendo o homem com seu espírito, nem sabemos se é um homem crente ou não, para que ele produzisse arte, e arte boa, e arte bela. Nem sempre Deus enchia do Espírito Santo para pessoas que eram boas. Às vezes Deus enchia do Espírito Santo para a produção de algo bom. Saul recebeu do Espírito Santo para ser rei, não porque ele foi salvo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo trabalhava muito mais capacitando as pessoas para as obras do que realmente trazendo uma salvação interior, como a gente vê mais relacionado com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo usava homens para criar bondade e fazer coisas boas para as pessoas. A gente tem aqui em Êxodo 31, um homem sendo cheio do Espírito Santo simplesmente para fazer arte, simplesmente para entalhar em metal e em cobre. Por isso que o João Calvino fala de forma muito acertada quando ele diz que nenhuma partícula de luz, ou sabedoria, ou justiça, ou poder, ou retidão, ou verdade genuína será achada em qualquer lugar sem fluir dele. É claro que em Romanos 11:36 vai dizer que é por meio dele que tudo acontece. Em Atos 17:28 vai dizer que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Como nós podemos negar aquilo que Deus está fazendo no mundo e produzindo bondade do mundo, fazendo o bem no mundo, mesmo através das mãos de homens ímpios? Talvez uma das coisas mais humilhantes que o ímpio terá que assumir no último dia é que ele era servo do Deus que odeia. É que ele era usado pelo Deus que ele rejeitava. De que o mesmo homem ímpio é um instrumento do Senhor para produzir coisas boas através das mãos de um Deus que ele rejeita, que ele odeia e que vai condená-lo no último dia se não houver arrependimento genuíno no seu coração. Isso afeta a nossa visão de arte secular? Com toda certeza. Porque isso significa que o homem mau, o homem ímpio, ele pode produzir coisas boas que a gente pode consumir e que nem tudo aquilo que é bom precisa necessariamente estar dentro do gueto religioso. Deus faz coisas boas mesmo de pessoas que estão fora do contexto religioso, fora do contexto cristão. Muitas vezes uma música pode falar sobre a natureza, sobre o céu, sobre a terra, sobre o amor, sobre o relacionamento entre pai e filho, sobre o amor entre o homem e a mulher, sobre as mais variadas questões da vida, e nós podemos ouvir aquilo e encontrar coisas certas, boas e justas e apreciar a beleza daquilo. Não sei se você sabe, mas existem muitos exemplos de arte secular na escritura que não são tratadas como pecado por Deus, mas são vistas muitas vezes como algo bom. Em 1 Reis 10, 18 a 20, a gente tem um relato de um grande trono, uma peça artística de escultura, sendo tratada como uma das coisas mais bonitas e vindo da mão de Deus para o povo de Israel. O rei fez ainda um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. Olha que coisa maravilhosa. O trono tinha 6 degraus, você andava 6 degraus para chegar e sentar em cima do trono. Dos dois lados havia braços junto ao assento e 2 leões em pé. Então existiam 2 braços, 2 leões em pé de cada lado. Nos 6 degraus havia 12 leões, um em cada extremidade de cada degrau. Nunca se havia feito nada igual em reino algum. E aqui ele está falando como algo positivo acerca das riquezas de Salomão. Olha que peça artística linda. 12 leões, 6 de cada lado, em 6 degraus, até chegar a um trono, em que em cada braço do trono havia também 2 leões. Trono este, todo feito de marfim e revestido de ouro puro. Você tem aqui arte secular, isso não era feito para o culto, isso era feito para o rei. Isso não era feito para o louvor do nome do Senhor no contexto de congregação, de sinagoga, que fosse. Era feito simplesmente para mostrar a imponência do rei que sentava sobre o trono. Isso era uma arte secular, era uma arte não religiosa e era uma arte boa. Ah, Iago, mas você está falando de escultura, não está falando de música. Ainda não, mas agora eu vou falar de música. Olha só para 2 Samuel 1, 25 e 27. Você tem o rei Davi compondo uma música secular em louvor a seu amigo Jonatas, que havia morrido na batalha. Não era uma canção de louvor a Deus, não era uma canção em torno do nome do Senhor, não era uma canção para ser usada no culto, era simplesmente uma música para alguém, uma música em louvor e em memória de uma pessoa que havia morrido. Diz no verso 17, Davi demonstrou sua dor pela morte de Saul e seu filho Jonatas com essa lamentação, ordenando que fosse ensinada ao povo de Judá. Lamentação do arco, que foi registrada no livro de Jassar, que era um canto de lamentação. E vai dizendo lá no final, como caíram os guerreiros no meio da batalha, Jonatas foi morto por tuas colinas, estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas, tu eras muito querido a mim, tua amizade era mais preciosa para mim do que o amor de mulheres, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. É uma canção sobre um homem
que morreu, sobre 2 homens aqui no caso, Saul e Jonatas, que morreram em guerra. Isso significa que isso era algo negativo, mal, ímpio? Não! Era uma canção sobre um elemento da criação que transmitia valores de Deus e que por isso era bom e era justo. Ele não precisava cantar algo no culto para que aquilo fosse correto. Se você pensar no próprio texto de Cantares de Salomão, você tem um canto secular de amor sexual. É uma música sobre o amor do marido para com a esposa. Nem vem com essa conversa de que Cantares é um texto sobre Jesus e a igreja, certo? Você pode tentar aplicar metaforicamente porque homem e mulher representam de algum modo o relacionamento entre Jesus e igreja, mas esse não é o significado principal da passagem. É um texto sobre sexo, é um texto sobre amor. Se você for aplicar diretamente sobre Jesus e a igreja, você vai ter uma coisa muito séria, uma heresia muito grave, porque existem muitos textos com posições sexuais. E você não vai querer dizer que isso é sobre Jesus e a igreja. O texto é fundamentalmente sobre um homem e uma mulher que se amam de forma carnal também, de forma física. E esse amor físico é louvado com canto. E essa é uma música secular, não é uma música cultica, não é uma música devocional, mas que é registrada como palavra de Deus. É palavra de Deus, uma música secular, uma música que foi escrita para celebrar um relacionamento e não como louvor direto ao Deus Trino em um culto. A gente já aprende com isso muito facilmente de que Deus não desabona a arte secular. Não desabona porque homens ímpios podem produzir coisas boas e porque arte que é feita fora do culto não é tratada como algo negativo na própria escritura. Davi compõe arte secular, Salomão compõe arte secular e Deus louva aquilo como algo bom e Deus trata como palavra de Deus um desses cantos seculares. Além do mais, se o pecado é a transgressão da lei, como diz João na sua primeira epístola, qual é a lei que está sendo transgredida quando alguém compõe arte para fora do culto, ou quando alguém ouve arte de fora do culto, uma arte produzida por homens ímpios, desde que tenha um conteúdo bom e correto. A gente não está falando de música mundana, que prega conteúdos contra o nome de Deus, mas arte que não é religiosa, mas que obviamente precisa trazer conteúdos que sejam bons, agradáveis e justos, que possuam boa fama, como diz Paulo aos Filipenses, ao invés de música que pregue coisas erradas. Músicas que pregam e que falam de coisas erradas, pecaminosas e impiedosas nunca devem fazer parte do consumo normal de um cristão. Agora, nem tudo aquilo que é arte secular é ímpio, é impiedoso, é mau. Muitas vezes traz bons conteúdos, diz coisas boas e que pode ser usado para a glória de Deus, para a alegria do coração do crente. Francis Schaeffer vai dizer em A Arte e a Bíblia que nós podemos nos relacionar com a arte secular porque Cristo é Senhor sobre tudo. A gente lê até em Mateus 28, 18 a 20, que ele tem toda a autoridade sobre céus e terra. Não só a autoridade sobre a igreja, ele tem autoridade sobre cada detalhe do universo. Abraham Kuyper é que vai dizer que não existe nenhuma área, nenhum decímetro cúbico do universo em que ele não possa dizer é meu. O Schaeffer vai trazer 4 proposições no Arte e a Bíblia para falar um pouco sobre como nós nos relacionamos com a arte, como o senhorio de Cristo afeta isso. Primeiro, Deus fez o homem todo. Deus não fez só a tua esfera espiritual, Deus te colocou no mundo. Deus não só fez tua parte imaterial, Deus fez tua carne e o teu corpo e te colocou no mundo comum. Deus fez o homem todo e a gente não tem que ter vergonha desse aspecto mais estético que Deus fez em nós. Em segundo lugar, em Cristo, o homem todo é redimido. Nós não somos redimidos só no aspecto transcendental, nós somos redimidos em nossa completude, também no nosso senso estético, no nosso senso moral, na nossa apreciação de arte e até no modo como a gente se relaciona com os efeitos dessa arte no nosso corpo. Em terceiro lugar, Cristo é Senhor da vida cristã toda e Senhor do homem todo. O senhorio de Cristo sobre nossas vidas não está restrito a um único aspecto, afeta toda a nossa vida, inclusive nosso relacionamento com as artes, fora do contexto de culto. E em último lugar, quando Jesus voltar, o homem todo será ressuscitado e nossa parte imaterial será unida à nossa parte material e o homem todo receberá uma redenção completa. Nossa completude, até no nosso relacionamento com as artes, recebe do senhorio de Cristo, da ressurreição no último dia, e nós vamos continuar seres humanos físicos, estéticos, auditivos, apreciadores de arte, por que não, também no céu. É muito triste que a gente tenha o costume de criar um gueto gospel em que nós só podemos consumir aquilo que provém do ambiente religioso e não também as coisas boas que Deus nos dá através da cultura e das coisas boas e bonitas e belas que aparecem na nossa sociedade. É um pouco como o debate de 1 Coríntios 8 a 10, em que havia comidas sacrificadas a ídolos e Paulo vai dizer, comam tudo que há no mercado. Não tem problema em comer comidas que foram sacrificadas a ídolos, a deuses falsos, porque tudo aquilo que Deus fez é bom, é justo e se recebido com oração, pode ser consumido para a glória de Deus. O povo da igreja de Corinto tinha um problema, né? Toda carne era sacrificada a ídolos pagãos. E havia muito problema dentro da igreja sobre esse relacionamento entre homens e aquilo que eles comiam. E Paulo vai dizer que não há problema nenhum em comer essas coisas, desde que seja feito para a glória de Deus. Isso se relaciona em algum nível com aquilo que a gente escuta também. Ainda que tenha sido feito em homenagem a deuses pagãos, se a letra representa alguma bondade, a gente pode receber
como algo belo. Aqui no card ou no link da descrição você pode ver o vídeo que a gente fala aqui no canal sobre escândalo. Se as pessoas na sua igreja não acreditam nisso, como é que você age, você pode ver nesse vídeo aqui no canal, porque já tá tudo bem explicadinho lá. O nosso problema com esse assunto é que a gente ainda muitas vezes tem uma mente meio farisaica. A gente ainda não consegue entender que Deus é um Deus que aprecia o belo, que Deus não se incomoda que a gente se relacione com algo simplesmente porque é bom. Às vezes a gente diz, mas no que é que a música secular vai me edificar? Música gospel vai me edificar muito mais. Primeiro porque existe música gospel que é muito mais ímpia que muita música secular. Vamos ser sinceros aqui entre a gente. Existe música gospel que, pelo amor de Deus, vem do porão do inferno. E tem muita música secular que é muito mais honesta, muito mais cristã do que muita música que é cantada em igreja. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra nesse sentido. Mas ainda assim, nós temos um Deus que aprecia o belo e que aprecia a beleza simplesmente por ser bela. Nós podemos ouvir arte secular simplesmente porque é bonito. Não precisa ter uma edificação proposicional de conteúdo para valer a pena. Simplesmente porque nos agrada esteticamente já é o suficiente para recebermos aquilo como presente de Deus e para devolvermos a Deus a adoração por aquilo. Em Êxodo 25, principalmente no verso 9 e no verso 40, a gente tem Deus declarando como o tabernáculo deve ser. E a gente tem constantemente Deus ordenando arte, Deus ordenando enfeite, Deus ordenando coisas que não deveriam ter simplesmente seu aspecto funcional, que essas coisas deveriam também ter entalhes para que ficasse bonito. Em Êxodo 25, 18, haviam querubins que eram feitos para embelezar ainda mais o tabernáculo, cujo efeito, cujo sentido daquilo era simplesmente ser bonito. Do 31 ao 33, Deus ordena candelabros de ouro. Por que o candelabro não podia ser de qualquer outro material? Por que tinha que ter o candelabro? Não podia só colocar uma vela e pronto? Não. Deus queria coisas bonitas no tabernáculo. Em Êxodo 28, 33, Deus chega a ordenar romãs azuis. Romãs azuis que deveriam enfeitar a sobrepeliz da roupa do sacerdote. Você tem uma arte que nem representa algo que existe na realidade, não existe romã azul. Mas Deus inventa uma arte não figurativa, uma mudança daquilo que realmente existe na realidade, para evidenciar a mera beleza e o mero enfeite, para que aquilo ficasse harmônico e bonito, para que Deus se agradasse do que era belo. O mesmo acontece no templo. E no templo a gente tem um belo inútil. A gente tem belezas que se manifestam no templo que muitas vezes não tem nenhuma utilidade arquitetônica. Em 2 Crônicas 3, 16 a 17, diz que Deus ordenou que fossem erguidas 2 pilares na frente do templo. Em cima de cada pilar haveria uma cadeira, em cima de cada cadeira 100 romãs. Pra que isso? Nada, nenhum motivo arquitetônico. Aqueles pilares não sustentavam nada, não tinham nenhum peso arquitetônico sobre ele. Existia unicamente beleza, existia unicamente algo que era bonito, e aquela beleza ia comunicar alguma coisa aos corações, ia gerar algum efeito visual e estético, ia agradar a Deus e ia agradar as pessoas que lá fossem no templo. Em 2 Crônicas 4:5 diz que o tanque não deveria ser liso, mas entalhado. Por quê? Para melhorar a aderência? Não, era simplesmente para ser bonito. Deus louva o belo. O cristão pode receber o belo e se alegrar no belo e fazer uso do belo simplesmente porque é belo, simplesmente porque é bonito, simplesmente porque Deus se agrada de nos dar aquilo que é bom. O problema é que muitas vezes no relacionamento com a música secular a gente pode passar por 2 problemas: da glutonaria cultural, da anorexia cultural. Na glutonaria cultural a gente come de tudo. Se pode ouvir música que não é religiosa, então eu vou ouvir tudo que está feito por aí. Isso não é certo. Existem muitas canções que louvam coisas pecaminosas, muitas canções que inspiram sentimentos pecaminosos, muitas canções que possuem palavrões, possuem descrições de atos sexuais, muitas canções que falam de princípios e vão contra o próprio Deus vivo. Por outro lado, a gente tem o problema da anorexia cultural. A gente não come nada, a gente não experimenta nada, a gente não vê nada, e muitas das coisas boas que Deus nos dá, a gente rejeita, porque a gente acha que não vem de Deus. Por um lado, a gente se relaciona tanto com a cultura que a gente ama também o pecado. Do outro lado, a gente se relaciona tão pouco com a cultura que a gente rejeita o bem que Deus dá. A gente acaba então como Pedro, que quer chamar de impuro aquilo que Deus santificou. Quando em Atos, Deus diz: mata e come. Come os animais que para a cultura judaica são impuros. Pedro não quer comer e é isso que Deus diz: não chame impuro o que Deus santificou. Tudo é puro para os puros. Se não há pecado envolvido naquilo, nós podemos fazer uso para a glória e honra do Deus vivo. Francis Schaeffer vai dizer que a arte não cessa nos portões do paraíso, e nos céus ainda existirá arte, existirá música, como a gente lê no Apocalipse, existirá instrumentos musicais, como a gente lê no Apocalipse, existirá vestuário, como a gente lê no Apocalipse, e Deus fez um céu bonito. Deus fez como que um mar de vidro misturado com fogo. É uma das descrições mais lindas de João no Apocalipse, e a gente vê Deus fazendo coisas belas. O próprio céu será uma grande obra de arte, e a gente pode usar isso para honra e glória do Deus vivo. Mas no fim das contas fica aquela pergunta: será que o cristão pode produzir arte secular? Porque a gente está falando que se o consumo é correto, a produção também seria,
E obviamente sim, você tem Davi produzindo arte secular, Salomão produzindo arte secular. Você não é, como cristão, restrito a só poder compor músicas que falem diretamente do nome do Senhor ou que possam ser usadas no culto. Há uma velha história apócrifa sobre Lutero e o sapateiro, em que o sapateiro se converte e pergunta como ser um sapateiro cristão, se ele tinha que colocar cruzes, certo? Na sola dos sapatos. E Lutero teria respondido nessa história que não, que ele deveria fazer o melhor sapato que ele pudesse e vender por um preço justo. Um cristão que produz arte, ele não tem necessariamente que colocar Deus em todas as músicas para aquilo fazer sentido, para aquilo ser belo. Porque ninguém faz isso em nenhuma outra profissão. Você não tem que colocar Deus no rodapé da contabilidade da empresa que você faz. Você não tem que colocar Deus na etiqueta das blusas que você faz na sua confecção. Você não tem que colocar Deus nos seus projetos de engenharia. Por que é que você teria que colocar Deus diretamente na arte que você produz para que a sua arte seja boa? Hans Huckmacher, numa obra chamada A Arte Não Precisa de Justificativa, vai dizer que falar de música cristã não significa necessariamente falar de uma música cuja letra transmita uma mensagem bíblica explícita, mas que a arte muitas vezes, por ser cristã, ela evidencia valores morais corretos, percepções boas sobre a sociedade, traz algo da natureza e do coração daquele que compõe. O homem que é cristão, ele vai trazer os seus elementos de cristianismo, as suas percepções do mundo proveniente da fé, para a música que ele produz. Mas não necessariamente ele tem que cantar versículos bíblicos, se ele não quiser. E é isso que o Huckmacher vai dizer, que a arte não precisa de justificativa, de que a arte não precisa de uma desculpinha religiosa para poder ser boa. O melhor exemplo disso para minha vida é justamente o Thiago Cavaco. Thiago Cavaco, ele já figurou muito aqui no canal, há um canal no YouTube com vários vídeos dele, você pode pesquisar sobre o Thiago Cavaco na internet, a Vida Nova publicou várias obras dele, tem uma entrevista com ele que eu gosto muito, que diz que ele é homem do clero, homem do rock. O Thiago Cavaco é um pastor altamente tradicional e é um astro do rock em Portugal. Já foi na TV várias vezes, já produziu muita cultura em um contexto altamente averso ao evangelho. E sendo um homem de Deus, pôde produzir muita arte para a glória de Deus, sem necessariamente falar de Deus em todas as músicas. Portugal é um terreno muito fértil para isso. Francis Schaeffer, novamente, no A Arte e a Bíblia, vai dizer que o cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, mas não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. Ele ainda vai dizer que uma obra de arte pode ser por si mesma uma doxologia. Talvez esse negócio secular e sagrado seja que nem direita e esquerda. Você tem uma terminologia que não faz muito sentido. Você tem aqui o secular, você tem aqui o sagrado, você tem a direita, você tem a esquerda. Isso talvez não seja uma coisa muito boa. Talvez a gente devesse, à semelhança dos debates sobre direita e esquerda na política, mudar os ângulos de um lado e do outro para colocar em cima e embaixo também, criar um eixo X e um eixo Y. No eixo X a gente tem o que é congregacional e o que é não congregacional. Aquilo que pode ser cantado no culto, para a glória de Deus, aquilo que não deve ser cantado no culto, porque não faz sentido ser entoado no contexto de culto. O culto é um lugar para glorificar o nome de Deus, para falar das coisas do Senhor, para falar da grandeza do Deus vivo e sobre o Filho de Deus e transmitir algo da palavra da verdade. Mas nesse contexto entre congregacional e não congregacional, a gente tem outra área entre música boa e música ruim, música santa e música ímpia. Você pode ter música congregacional ruim, que não deveria ser cantada na igreja, música congregacional boa, que deve ser cantada na igreja. Você tem música secular ruim, que não vai ser cantada na igreja e que deve ser excluída. E música secular boa, que não vai ser cantada na igreja, mas que pode ser consumida. Talvez seja uma forma mais madura da gente pensar sobre esses assuntos. O que é que você escuta? Você ouve música secular? Você só ouve música gospel? Comenta aqui embaixo, fala um pouco sobre isso, vamos manter o debate sempre aberto em torno desses assuntos e da palavra de Deus, com respeito e com amor. E você sabia que pode ser nosso patrão? Entrando em 2dteologia.com.br/patrão, no link que tá aqui embaixo, você pode se inscrever para doar 1, 2, 3, 4, 5 reais por mês e fazer a gente continuar mantendo esse canal funcionando, se inscrever no nosso grupo do Telegram, em ter esse contexto de amizade muito gostosa em torno dos temas aqui do canal. Você recebe algumas coisas antes de todo mundo. A gente fala lá de temas, pega dicas de vídeos para gravar. Você pode fazer parte daqueles que financiam o 2 Dedos de Teologia, ajudando a propagar boa teologia na internet. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de conferir o nosso site que tem muita coisa boa lá. Compra a nossa camiseta No Pain No Brain, que a gente vai aprendendo mais juntos sobre a palavra da verdade. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Valeu, negada, e tchau, tchau.